querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai me ouvir, mas hoje nós vamos falar sobre oração, uma das disciplinas mais importantes da prática da vida cristã. Nesse estudo de disciplinas espirituais, nós estamos baseando esse estudo primeiramente na Bíblia e depois no livro Celebração da Disciplina de Richard Foster. Está aqui na descrição o nome do livro e o nome do autor. Então vamos começar? Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um que está nos ouvindo aqui, que o Senhor vá de encontro, que o Senhor traga sabedoria, compreensão, crescimento na palavra e na vida pessoal. Põe as mãos, Senhor, nós te agradecemos. Amém. O que é oração? Orar é dialogar com Deus. Quando oramos, falamos com Deus. Quando oramos, Deus fala conosco. Então tem essa troca do diálogo. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. É um poderoso meio de comunicação com Deus, eficaz para um crescimento do relacionamento com Ele, bem como conhecer mais do seu poder e da sua graça. É a forma mais profunda de desenvolver intimidade com Deus. Hebreus 4, do 14 ao 16. A oração pode ser falada, pensada ou até mesmo escrita, mas ela deve ser honesta, verdadeira e com sinceridade de coração. O posicionamento errado na oração. Muitos pensam como uma relação de cliente com Deus, ou como uma forma de ganhar status, como se você fosse ser superior porque você ora, ou como uma forma de pensar em pagar a Deus. E isso não é verdade. A oração, como nós lemos no slide anterior, ela é um relacionamento, um diálogo com Deus. Em Mateus 6, esses posicionamentos são combatidos. Posicionamento correto na oração. Primeiro, você tem que orar entendendo que você é filho de Deus. Ore como um filho. Em segundo, Jesus nos ensinou a orar para o Pai. Em terceiro, relacionamento direto e diário com o seu Pai. Você é filha, você é filho de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6, versículo 9. Orar não vai fazer Deus te amar mais. Ele já te ama. A oração vai te posicionar para receber o que está no coração de Deus. Roberts, esse irmão é da casa de oração. Ore, o Pai anseia te ouvir. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4,16. Pedir a nossa parte do relacionamento com Deus. Peça insistentemente, mas não por vãs repetições. Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. E Mateus 6, 7 fala assim: o Senhor quer que nós pedimos a Ele, João 16, 24, mas não aquela oração mecânica. Não ficar pedindo a mesma coisa de forma mecânica, sem entender que você é filho, sem entender que o Senhor te ouviu e sem entender que Ele vai te responder. Oração não é sobre uma lista de pedidos. É sobre comunhão e intimidade com o Pai. É o momento que você passa com seu Pai, como quando lá no Jardim do Éden, Adão passava ali um tempo com Deus, que Deus vinha na viração do dia para ter esse relacionamento. É a mesma coisa. É pela graça. A oração não nos leva a ter acesso a Deus, só pela insistência, pelo tamanho que pedimos ou por merecimento. Ela nos faz entrar nos depósitos da graça. Não é por merecimento ou por mérito, mas é o sacrifício de Cristo Jesus que nos coloca nesse lugar de merecedores. Mesmo Deus sabendo que precisamos antes de pedir, isso não elimina a necessidade de pedir. Mateus 6, 8. Tiago 4, 2. Não tendes porque não pedes. Mas Deus não poderia intervir e dar a essa pessoa o que ela precisa? Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Tudo que recebemos de Deus é por meio da fé. Hebreus 10, 38. Para acessar a graça é por meio da fé. Romanos 5, 2. Todo homem precisa ser salvo, mas para ser salvo ele precisa de fé. João 3, 16. A oração não é um meio de informar a Deus o que precisamos, mas uma forma de expressar nossa fé que permitirá receber aquilo que Deus já queria nos dar. A oração da fé cura em Tiago 5,15. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Peça com fé e não duvidando. Tiago capítulo 1, do versículo 6 ao 7.
Então, existem várias formas que você pode estar orando. Você não precisa estar orando só de joelho. Aqui nesse slide, depois você pode procurar com mais tempo. Tem vários versículos falando que não importa se você está orando sentado, de pé, caminhando, ajoelhado, deitado. O Senhor, Ele te ouve. Ore em nome de Jesus. O importante é você orar em nome de Jesus. Ele é o único caminho para o Pai. Em João 14,6 fala isso. Ore com ousadia, entre com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Ele é o nosso sumo sacerdote, nos dá acesso ao trono da graça. Hebreus 4, do 14 a 16. O que pedir em nome de Jesus, Ele fará. João 14, do 13 ao 14. Então nós entendemos que é muito importante quando você for orar em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 5:20 fala que você é um representante de Cristo. Então é como se você tivesse com uma procuração em nome de Cristo, e ali você vai receber aquilo que Cristo já conseguiu e já ganhou na cruz do Calvário a nosso favor. A oração focalizada em Deus. Temos vários tipos de oração. Temos a oração de adoração, que é focalizada em Deus. Tem a oração de ação de graça, a oração pelo reino, a oração de adoração. É a exaltação de Deus pelo que Ele é. Está em Salmos 8, outros salmos que estão aqui descritos. Tem a oração de ação de graça. É aquela oração que você está agradecendo a Deus, que você vai exaltando o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. A oração pelo reino é o propósito exclusivo aos interesses do reino. É quando você apresenta aquilo o reino do Senhor está precisando. A oração focalizada no reino de Deus, a oração de concordância, é a unidade na oração dos membros do corpo de Cristo, sobre algo que a Trindade também esteja unido. Em Mateus 18, do 18 a 19, em 1 João do 5, capítulo 5, versículo 14 ao 15, fala sobre a oração da concordância, aquele versículo que fala que se dois ou mais estiver reunido ali em nome do Senhor, ali o Senhor estaria. Então aquilo que é concordado, é ligado na terra, seria ligado no céu. Aquilo que seria desligado na terra já teria sido desligado no céu. Oração de guerra espiritual. Você sabe o que é a guerra espiritual? É o conflito com as forças demoníacas, vai além da oração. A guerra espiritual envolve a totalidade da vida cristã. Em Efésios 6, do 10 ao 13, fala sobre isso. A oração é um instrumento de combate na guerra espiritual. Há bases para a oração. Efésios do 1, do 21 ao 23, 2 Coríntios do 10, do 3 ao 6. A autoridade e poder concedido por Jesus Cristo através da sua morte e ressurreição sobre todos os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Nós entendemos que através da autoridade de Jesus Cristo, quando ele morreu e ressurgiu, ele nos outorgou esse poder para vencer através da oração. A oração é uma das ferramentas para vencer as guerras espirituais. A oração da concordância da igreja é uma das mais eficazes. Jesus já venceu essa guerra. Não é você que vai lutar essa guerra. É o Senhor Jesus que vai lutar por você. E ele já venceu essa guerra. Oração intercessória. Ore. Ore por pessoas, ore por nações, ore pela paz, ore por salvação, ore pela obra do Senhor, ore pelos doentes, pelos enfermos, ore pelas autoridades. Nós entendemos, e a palavra de Deus nos diz isso, que nós devemos orar. A oração abençoadora, ore por familiares. Ela é motivada por uma visão profética do propósito de Deus para a pessoa que está sendo abençoada. Em Gênesis 49, do 1 ao 28 e Deuteronômio 33. Oração abençoadora. Oração ministradora trarão a operação da multiforme graça de Deus. São as orações que você vai estar liberando ali o poder de Deus, você vai estar ministrando a palavra, você vai estar exercendo o seu ministério, vai estar exercendo os seus dons, você vai estar orando por alguém. Então você vai orar por alívio, para que a pessoa seja aliviada do seu sofrimento, para que a pessoa seja curada, para que a pessoa possa receber os dons, para que a pessoa possa entender o novo de Deus sobre a vida dela, né? Ali exercendo o ministério dela, orando por liberação de salvação na sua cidade. E essa oração específica, ela pode ser uma oração de imposição de mãos, que nós lemos ali em Atos 8:17, qual você ora, transmitindo e chamando a presença de Deus para que haja dons espirituais.
A oração para si mesmo. Filipenses 4:6 é uma oração em que você vai ter um momento íntimo com seu Pai. É uma hora de conversa com o Pai, de confissão de pecados. Ali você pode lamentar, ali você pode ter a sua reflexão com Cristo na palavra, ali você pode contar as angústias, ali você pode entregar todas as preocupações e ansiedades diante de Deus, como fala em 1 Pedro 5:7, e pode apresentar também sua oração de petição. É uma oração em que você vai apresentar ao Pai todos os seus pedidos e necessidades. Peça e vos será dado. A Bíblia ensina a pedir. Peça por justiça, peça por restauração, peça por uma jornada bem-sucedida, peça por socorro, porque Ele é o socorro bem presente, peça por consolo e livramento. Ele é o Deus que nos livra, que nos guarda, que mandou o Consolador para nós. A oração de consagração, essa sim você deve orar. Seja feita a tua vontade, se for da tua vontade, Pai. É uma oração em que você vai dedicar e entregar a sua vida a Deus, para que Ele faça a vontade dEle, como Jesus fez no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, ó Deus. Assim Jesus orou. A oração no Espírito, ela edifica a nossa fé e traz uma profunda revelação da vontade de Deus. Orar no Espírito é orar dependente do Espírito, cheio do Espírito e dirigido pelo Espírito Santo. A oração no Espírito poderá ser realizada em um idioma conhecido ou em outras línguas. A quem o crente deve orar? O crente deve orar a Deus. Deve orar a Deus em nome de Jesus. Deve orar a Deus em nome de Jesus e principalmente com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero aqui agradecer esse tempo que nós passamos juntos. Ore ao Senhor, ore em todo o tempo, não aquela oração repetitiva, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele ouviu já a sua oração. Comece a praticar a oração de ações de graça. Tem uma prática que você pega uma caixinha e escreve mãos de Deus nessa caixa, para que você possa vencer a ansiedade da espera. E ali naquela caixinha você anota o seu pedido de oração, põe lá e apresenta ao Senhor. Apresenta e entrega na mão do Senhor e descansa, começa a fazer oração de ação de graça, começa a fazer oração de profecia, dizendo assim: Senhor, eu agradeço, eu creio que eu já recebi isso. E quando você faz assim, você agrada o coração de Deus. E ali, todas as vezes que você estiver muito ansiosa, muito preocupada e quiser tomar alguma atitude e que não for da direção de Deus, você abre aquela caixinha e tira aquele pedido dentro da caixinha e fala assim: estou tirando da mão de Deus. Para que você tenha consciência dos seus atos, para que você tenha consciência de como você está agindo perante o Senhor Deus. Então ore mesmo, ore todos os dias, mas não ore aquela oração mecânica, aquela oração vã, aquela oração que não tem entendimento, que você está falando com o seu Pai, que quer te ouvir e quer te ajudar, quer te atender. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por esse tempo que nós passamos juntos. Que o Senhor venha falar melhor e mais no coração dessas pessoas, que essas palavras fiquem gravadas, suas palavras no coração delas, que elas possam entender que elas podem bater, que elas podem pedir, que elas podem se achegar ousadamente diante de Ti, porque o Senhor Jesus abriu esse caminho, que cada uma delas possa ser renovada no Teu Espírito. E se houver alguém que está nos ouvindo, que não entendeu ainda, que o Senhor possa abrir o coração e possa, Senhor, o Evangelho alcançar essa vida, esse coração, que o Teu amor que excede todo entendimento, que a Tua graça esteja sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos. Fica conosco, Pai. Amém.